Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Galera, no vídeo de hoje nós iremos falar do pai Carlinhos, no fanático vascaíno. Eu tenho que fazer uma pausa quando eu falo de fanático vascaíno, porque eu sempre me dá vontade de falar, tá na mente, fanático safaíno. Então, por isso que eu fiz essa pausa. No fanático vascaíno, quase que eu falo safaíno de novo. A gente vai ver isso aqui, a gente vai ver a mensagem que o Carlinhos deixou lá e a resposta do Fábio Azevedo, fanático vascaíno, para o Carlinhos. Mas antes, galera, deixa eu falar um negócio para vocês. A gente tem muitos membros aqui no canal. A membresia, graças a Deus, aqui no canal, ela é muito grande. A gente consegue em torno de quase R$300 ou um pouquinho mais de R$300, depende do mês, né? Tem mês que a galera sai, aí entram novos, enfim, é uma bola, uma roda gigante, Mas a gente consegue mais de R$300 só com membros aqui do canal. Isso é muito válido, isso é muito importante. Eu quero agradecer a todos, sem exceção, todos os membros do canal Careca Vascaíno e dizer pra você principalmente isso, cara. Careca, tem muita gente, cara, não é pouco não. Tem muitas pessoas que chegam pra mim e dizem assim: porra, Careca, teu canal é foda, eu queria ser membro, mas eu não posso. Irmão, sinta-se igual, cara, sinta-se igual, porque os membros é um aditivo ao canal, mas o que conta são as visualizações, e isso conta você sendo membro ou não. Você assiste aos vídeos do canal, você tá me pagando, irmão. Bota isso na cabeça, cara. Qualquer vídeo que você assista no YouTube, você tá pagando para aquele criador de conteúdo. Ah, eu quero pagar um pouco mais, não quero pagar só com as minhas visualizações, eu quero ser membro. Isso é outra coisa. Se você pode e gosta e quer, é diferente. Mas não se sinta menos do que ninguém, cara, sendo ou não membro do canal. Quando você clica num dos nossos vídeos, você já está contribuindo pra caralho para o canal, cara. Então, assim, galera, pelo amor de Deus, tá? A membresia, ela faz parte do YouTube. Ela conta pontos, sim, para o YouTube. Quem puder, que se torne membro para ajudar o canal. Mas isso não é uma coisa para você se sentir menos do que os outros. Não, pelo amor de Deus. Para com isso. Pelo menos aqui nesse canal, para com isso, irmão. As suas visualizações contam. Você já está dando dinheiro pro canal Careca Vascaíno apenas assistindo aos vídeos. Caralho, terminou agora. Agora, nesse exato momento. 00:30. Fluminense 1, Bahia 2. Bahia venceu o Fluminense. Teve uma paralisação lá por causa das chuvas. E o jogo só terminou agora. O Bahia venceu o Fluminense. Puta que pariu. Bom, vamos lá, galera. Vamos ver o vídeo aqui e reagir ao vídeo do Carlinhos lá no fanático vascaíno. Quase que eu falo safaíno de novo. Vamos lá. Ah, olha só, galera, olha só. Antes de a gente mostrar o vídeo, tem algumas falas aqui e assim, eu vou colocar no final do vídeo. Mas fala dele mesmo, do Fábio Azevedo. A gente tem que entender como tudo isso aconteceu. O Vasco era um clube associativo que entrou um presidente da maneira que entrou em 2020 e esse presidente vende o Vasco, tá? Ele vende o Vasco. Quem vendeu o Vasco foi a diretoria amarela e roxa que estava dentro do Vasco. E aí não é eu que estou falando isso não. A gente viu uma entrevista do Salgado com o Mauro César que ele diz que entre a chapa dele... Sai daí, filho. Sai. Sobe. E a chapa sempre Vasco, entre a chapa roxa e a chapa amarela, estava tudo dominado. Ou seja, eles votavam iguais. Isso foi falado, não por mim, pelo Salgado. Não tem o que se falar sobre isso. Até porque, se fosse ao contrário, o Vasco não tinha sido vendido. Se os amarelos tivessem ido contra ao que hoje eles dizem que são contra, o Vasco não tinha sido vendido. Isso precisa ficar na cabeça de todos.
Houve uma eleição em 2020 que elegeu um presidente da forma que foi, uma eleição anti-estatutária, enfim, cara, eu não vou ficar comentando de novo as mesmas coisas. Mas a gente sabe como é que aconteceu a eleição de 2020, que elegeu o Jorge Salgado, e o Jorge Salgado vende o Vasco com o apoio dos amarelos. Vamos ver aí o vídeo do Carlinhos e o fanático vascaíno. Vamos lá. Carlinhos, que bom, você é Vasco, eu, você e todos nós que estamos aqui. Talvez alguns outros de outros clubes estejam por aqui porque gostam do conteúdo. Aí é uma opinião minha, tá? Esse cara aqui não é Vasco. Isso é uma opinião minha. O vascaíno não coloca a camisa do Flamengo, muito menos canta o hino, porra. Vai pra casa do caralho, porra. Vai pra casa do caralho. Tá aí falando de Vasco, tem seguidor pra caralho, porque a torcida do Vasco hoje é idiotizada. É idiotizada. Senão não teria nem 10 mil seguidores. Nem 10 mil. Quanto mais 100 ou 200, 170 e poucos. O cara vestiu a camisa do Flamengo, irmão, em rede nacional e cantou o hino. De gracinha, fazendo gracinha ao vivo. Fazendo gracinha. Eu vou pagar uma dívida aqui, vai tomar no cu, rapaz. Vestir camisa do Flamengo na casa do cara, ainda se diz que é Vasco. Eu, Carlinho, eu, você e todos nós que estamos, a todos nós é o caralho. Você não é Vasco, porra. Não acho que o Edmundo esteja arrogante também. Não acho. O que eu vejo desse processo como um todo, olhando os cenários, olhando as atitudes, olhando os movimentos que estão sendo feitos, eu não vejo o movimento da união, da paz, da reunião de ideias. Eu não vejo isso. Carlinhos, eu não sei se é você. Você até, se for você, já me ofendeu a beça, mas, cara, eu não levo pro coração mesmo. Porra, olha só, galera, olha só. Quando você fala algo de alguém e você está errado, a pessoa leva pro coração, isso é fato. Você fica puto, revoltado. Mas quando falam algo de você, que, porra, você que tá falando tem razão, o ofendido não vai levar pro coração nunca, porque ele sabe que é verdade. Ele não leva pro coração porque ele sabe que é verdade. Esse narigudo desgraçado, esse demônio que tá aqui, ó. Isso é um demônio. Isso é um demônio. O nome dele é Fode o Vasco. O nome desse demônio aqui é Fode o Vasco. É o nome dele. Ah, eu não levo pro coração, Carlinhos. Eu não levo pro coração. Claro que não vai levar, pô. O cara tá falando a verdade, irmão. O cara tá falando a verdade, tu vai levar pro coração? Agora, se fosse mentira, aí levaria. Levaria. O Fode Vasco. O demônio Fode Vasco. Mesmo. Já zoou, já sacaneou, já xingou, já fez vídeo. Enfim, se não for você, esse vídeo vai chegar em você. O Edmundo e a Sempre Vasco também ajudaram a vender. Eles têm culpa. Isso é uma discussão bem ampla, mas vamos lá. Não tem discussão bem ampla. Quem estava administrando o Vasco, quem estava governando o Vasco, era amarelo, chapa do Pedrinho, Edmundo, e roxo, Jorge Salgado. Não tem discussão ampla. Que discussão ampla você tem sobre isso, cara? Nosso Vasco foi vendido, amor não se vende. O que foi vendido não foi o nosso Vasco, programa do Carlinhos, isso é importante. Ah, pelo IPTV, vi, pô, o cara... Veja bem, Carlinhos, veja bem. Não foi o nosso amor, não. Não. Que isso? Não só tiraram o que sustentava os outros esportes olímpicos, paralímpicos. Não. Tiraram isso da gente. Olha, foi só o futebol, cara. Não foi o Vasco, não, Carlinhos. Foi só o futebol. Puta que pariu, nariz de trolha. Ah, pra casa do caralho, irmão. Vai enganar trouxa. E aqui, não tem trouxa. Vai enganar ninguém aqui nunca. Nunca. Vai enganar teus seguidores aí, abestalhados. Aí tu engana. O Pai Carlos, não sei se às vezes as pessoas usam fotos e tal, e não são, mas se não for ou for, não tem problema nenhum, não vou falar como se fosse, né? Eu vou entender que é ele. Sabe que é o Pai Carlos,
que tá bloqueado lá, né? Tá bloqueado no canal dele. Com o canal, né, principal do pai Carlos, que é o Vasco Acima de Tudo. Mas o Carlinho tem um canal alternativo e comentou nesse canal alternativo que não está bloqueado. E aí é a surpresa dele, é claro, né? Eu acho que a nossa paixão não foi vendida. Quem foi vendido foi o futebol. Ah, mas nós somos Vasco do futebol. Ok, claro, nós vamos ao estádio, aquilo tudo e tal. Mas nós fomos obrigados a ir ao mercado e sair do que estava acontecendo. Qual era o modelo acontecendo? Um modelo que faliu o Vasco, que criou uma dívida quase que bilionária. Caralho, o Vasco faliu? Eu não sabia, não, que o Vasco tinha falido, não. O Vasco faliu? O Vasco foi à falência? Eu não sabia. Sinceridade, pra mim é uma informação nova. Jornalista aqui, né? Pra mim é novo isso. Um modelo em que nós rebaixamos 5 vezes. Não, Fábio, foram 4, 5. Ficar na segunda divisão mais uma vez, para mim, foi 5. O Vasco não foi vendido. Aí, essa é a leitura que eu faço também, PJ. Teve um amigo que comentou que o Vasco não foi vendido. Foi resgatado. Foi resgatado. E ele tá falando que não, o Vasco tinha que ser vendido, porque a gente acumulou uma dívida bilionária. Galera, olha só, vamos lá. Para comigo e pensa. A dívida do Flamengo em 2015 eram 800 milhões de reais. 800 milhões. A dívida do Vasco, quando ele foi vendido, que é o que a gente sabe, 700 milhões de reais em 2022. A dívida do Flamengo em 2015, 800 milhões de reais. A dívida do Vasco em 2022, porra, puta que pariu, 7 anos após, 700 milhões de reais. O Flamengo foi vendido? O Flamengo precisou ser vendido? Ou precisou de uma administração, de alguém que sentasse na cadeira de presidente e, porra, cara, vamos mudar isso aqui. Precisou ser vendido? Vai tomar no cu, narigudo. Galera, olha só. Quando você fala que o Vasco não tinha jeito, que o Vasco associativo parou no tempo, não tinha jeito. Eu vou deixar a fala dele no final do vídeo e depois da fala dele eu vou deixar uma fala de especialistas, tá? Especialistas. O Irlan Simões e o Luciano Mota falando sobre lá atrás, na década de 70, no Brasil. Vou deixar para vocês esse vídeo. Falando sobre SAF, Clube Empresa no Brasil, tá? Lá atrás, antes dos clubes virarem Clube Empresa. Vou deixar esse vídeo aqui para vocês. Mas quando você fala que o Vasco não pode, que o Vasco não podia, cara, você rebaixa o Vasco a nada. Você rebaixa o Vasco a, sei lá, qualquer clube inferior ao Ibis. Você falando isso. Ah, não, a gente não... O Flamengo pôde se reestruturar em 2015 com uma dívida maior que a dívida do Vasco em 2022 e o Vasco precisou ser vendido. E o Flamengo não. Careca, mas em 2015 não tinha clube empresa. Não tinha o caralho, que não tinha o caralho. Já tinha clube empresa desde 1993. Narrativas ridículas, irmão. Narrativas de bunda moles. Narrativas de quem tem interesses próprios em falar o que falam. Eu vou deixar o vídeo desse pela-saco seguir, da qual ele responde mais a um chat do Carlinhos, e depois eu vou colocar o vídeo dele falando sobre a eleição de 2020 e vou colocar mais ainda, no final, foda-se, o vídeo vai ficar grande, vou colocar o Luciano Mota, especialista, cara estudioso, irmão, formado nisso, falando sobre clube empresa no Brasil. Eu vou deixar seguir para você ver que as narrativas desses pelas-sacos de nada vale. Isso aqui não sabe de porra nenhuma. Sabe de nada, irmão. Sabe de nada. É um zero à esquerda. Só tá aí por interesses próprios. A gente vai ver no finalzinho do vídeo ele falando da eleição de 2020 e depois a fala do Luciano Mota, especialista em clube empresa, falando sobre o histórico
histórico, desde a década de 60, da década de 70, sobre clube-empresa, que eles sempre quiseram fazer isso no Brasil. A gente vai ver isso aqui. Mas vamos seguir aí com o vídeo do Narigudo. Reino Verde. Ele é meu sócio, tem 70%, eu tenho 30%. Ele tem que me pagar em setembro. Mas eu vou dar uma notificada nele, falar assim, olha aí, vai me pagar mesmo? Aí você começa a não ter mais como falar. Vocês vão pagar. Bom, cara. Você acha isso? Tá bom. Mandar um abraço pro Carlinhos, que assim como o nosso canal defende os interesses do Clube de Regatas Vasco da Gama, cada um no seu jeito, cada um no seu modo. E outra coisa, tá? Carlinhos, você foi perfeito. Serão cobrados sim, serão muito cobrados. Enquanto se existir esperança de que esse modelo, né, que eles inventaram para o Vasco existir, cobrança zero. Mas chegará um momento, e assim, eu tenho certeza disso, absoluta, em que os torcedores do Vasco perceberão que foram iludidos ou que caíram num golpe. Puta que pariu. E aí, irmão? E aí, se preparem vendilhões, porque a torcida do Vasco com certeza irá cobrar vocês, tá? Não é o Careca, não é o Carlinho, não é o Thiago, não é o Pega na Geral, não é o Chicão, não é o fulano, não é o Beltrano, não. Eu tenho certeza que quando essa esperança aqui, a gente vive disso, né? A gente vive de esperança. Quando a torcida do Vasco, na sua totalidade, perder essa esperança, vocês serão cobrados. E vocês serão um dos primeiros, tá, Narigudo? Agora vamos ver a opinião dele lá atrás. Do Narigudo, tá? Vamos ver a opinião dele lá atrás. Eleições de 2020. Vamos ver o que ele tinha a falar sobre isso, sobre tudo que aconteceu. E logo após, a gente vai deixar aqui, é muito importante. Galera, peço para vocês, tá? Se quiserem pular essa fala aí do Narigudo, beleza. Mas assim, não pule a fala do Luciano Mota e do Irlan Simões explicando sobre clube-empresa no Brasil, antes dos clubes-empresas se tornarem clubes-empresas. Preste atenção nisso, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Vejam aí, tamo junto, galera. Forte abraço, fui. Depois eu volto aí, tamo junto. Atenção, vascaínos, os favoráveis e os desfavoráveis, comemorem ou não, porque o juiz Paulo Roberto, da 8ª Vara Civil, deferiu o pedido de 12 sócios para que não acontecesse hoje a posse de Jorge Salgado, eleito numa eleição online, que não consta, atenção, chorem, fiquem tristes, isso é informação, isso é um fato, não consta no estatuto. Azevedo, nós vivemos um momento de pandemia, nós vivemos, e vamos parar de falsidade com esses argumentos ridículos. Por quê? Se nós vivemos num momento de pandemia, ô cara pálida, e é verdade, não poderíamos ter as eleições municipais que foram presenciais, ou você não saiu de casa para votar no prefeito, no vereador, né? Ah, mas não pode ter eleição no clube. Ah, não pode? Mas os 5 candidatos estavam lá, abraçadinhos, sem máscara. Venha. Cara, na boa, cansei de todos vocês, cansei, mas não canso do torcedor. E é para você que eu falo, essa decisão, na minha avaliação, está correta, que se julgue o quanto antes, para que a legalidade impere no Vasco. Vamos falar sobre o Brasil, já que agora é o próximo, vamos atravessar o oceano, vamos falar sobre o Brasil. 93 e 98, porque diabos, 2 datas diferentes, o que é que isso quer dizer para o pessoal que está aqui querendo entender sobre o clube-empresa no Brasil também? A questão do clube-empresa no Brasil ela é bastante similar a Portugal e à França. A gente tem na nossa legislação, a gente tem uma miscelânea que foi um Ctrl-C, Ctrl-V de alguns recortes, que nada deu certo, e acabou que os clubes, a moda não pegou, né? Eu acho que graças a Deus nesse sentido. Aqueles males que vêm para o bem. A desorganização nos levou a pelo menos isso. Os clubes brasileiros são todos, originariamente, associações. E era proibido, eu acho que o decreto-lei de
de 1941 proibia o intuito lucrativo nos clubes de futebol. Essa questão do clube empresa, ela começou a surgir na década de 1970, inclusive um projeto de lei em 1972 já falava de clube empresa nos mesmos termos que se fala hoje em dia. Se fizer um recorte do que se falava no início da década de 70 e não botar data, você vai achar que é uma reportagem de 2020, né? Então, e por quê? Porque no final da década de 60, todos os clubes brasileiros já estavam endividados. O único clube que tinha alguma segurança era o Santos de Pelé, porque tinha Pelé e pelas excursões que o Santos fazia na Europa. E como a moeda estrangeira era super, hiper valorizada no Brasil, o Santos tinha algum equilíbrio. Mas com exceção do Santos, todos os clubes operavam no vermelho e com gestões cada vez mais atabalhoadas. No final da década de 60, começou a entrar administradores privados, eles começaram a contratar administradores com sucesso nos seus empreendimentos, e eles chegavam à mesma conclusão: olha, como que eu tenho sucesso no meu empreendimento, na minha empresa, mas chego num clube de futebol, eu não tenho sucesso. Então, para ocultar, na verdade, um problema estrutural que já era evidente na década de 60, e também a própria incompetência, eles jogaram a responsabilidade no modelo. Então, o problema não é meu nem da estrutura, o problema é do modelo. E aí começou a panaceia do clube empresa no Brasil. E só em 1993, com a Lei Zico, que o clube empresa foi autorizado. Então, só a partir da Lei Zico que a gente pode se falar em clube empresa no Brasil.